passar aqui, então, ao professor René Mendes, que vai estar falando, no tema dele, quais as principais perdas e ameaças atuais para a saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras e como enfrentar esse dilema. Então, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado, Zuher. Obrigado à direção toda aqui do sindicato. Minhas colegas de mesa, a professora Jussara, a professora Vera Navarro e outros que vão suceder depois, o professor Geraldo, Marco Pérez, que está conosco, e outros que vão falar ainda. É um privilégio estar com vocês e eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que também para nós da recém-criada Abraste é a primeira aparição pública e essa aparição se dá dentro desta casa, a Casa dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, metalúrgicos e metalúrgicas aqui de Curitiba e região. Então, é muito emblemática, foi uma escolha intencional que o nosso presidente Zuher fez para deixar também bem claro que esta é a razão de ser da Abraste, Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E o nosso presidente Zuher e outros diretores estão aqui, vieram exatamente para dar esta marca registrada de nascimento e de aparição pública dessa entidade, que está aberta para filiações vamos dizer, gostaríamos que fossem milhares e milhares de membros associados dessa entidade. Bom, o tema que me foi... eu mesmo propus, mas nesse contexto do evento de hoje, tem esse título, que foi lido agora pelo Oswaldo, e eu, dentro dos 20 minutos que eu tenho disponíveis, gostaria de fazer algumas reflexões. Não vou ensinar o que fazer, não sou professor lá fora, mas aqui eu sou aprendiz e companheiro de discussões e aprendizado. Não sei se isso aqui vai funcionar, mas... Tá. Eu parto de uma charge que está aqui projetada. O texto está em espanhol, mas todos entendem, e que é, talvez, o nosso grande dilema hoje, e, inclusive, a grande ameaça. O Zuher já mencionou isso na abertura, que a luta pelo emprego, a luta pelo trabalho, ela meio que compete e, ao mesmo tempo, talvez ameaça a exigência de que esse trabalho, que esse emprego seja decente ou digno. A comparação de pessoas que estão buscando emprego ou trabalho e o que está lutando por um trabalho digno, essa ideia caricatural é uma ameaça real, e eu acho que é de todas as ameaças que nos ameaçam, é a mais importante, porque ela, de alguma forma, também, além de ser talvez uma tentação de sobrevivência nossa e de vocês, os trabalhadores e as trabalhadoras, também tem sido utilizada pelo capital, tem sido utilizado pelos empregadores para, de alguma forma, justificar a redução ou a mesma eliminação dos investimentos para a melhoria das condições de trabalho. É como se o trabalho fosse uma concessão, o trabalho fosse um presente suficiente e que não houvesse nenhuma outra obrigação nas que se referem à decência ou à dignidade do trabalho, nelas com destaque para a saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu parto dessa provocação para dizer, eis aí a grande ameaça, que é nós mesmos embarcarmos nessa tentação de que a luta seja, num ambiente recessivo como o nosso, que a luta seja apenas por emprego ou apenas por trabalho, que é o determinante social mais importante para a saúde das pessoas, que é ter a possibilidade de acesso à renda mínima que fosse, mas que seria aceitável qualquer situação. Opa, agora eu fiz para o lado errado. Eu enumerei, creio que em 4 slides, e eu não vou
até pelos 20 minutos, e também pela sequência dos temas dos colegas que vão me suceder ao longo desse dia, ou até a metade da tarde, a analisar item por item, porque seria, de fato, exaustivo e também superficial, porque a lei e ou a medida provisória, está no título acima, a Lei 13.467, ou a medida provisória 808, eu digo ou, porque a medida provisória está vigente, mas é questão de dias. Por enquanto, ela se esgotaria ou se caducaria dia 23, agora deste mês, em função de já ter sido renovada uma vez em fevereiro, ter validade por 60 dias, os primeiros 60 dias, os segundos 60 dias, e depois dos segundos 60 dias, ela tem que ser, ou ela caduca, ou ela tem que ser discutida e votada. Então, eu estou dizendo as duas coisas. As duas são ruins, mas olhando, comparando uma com a outra, a medida provisória tentou atenuar 8 pontos principais que foram, inclusive, propostos originalmente no Senado, que eram os pontos talvez mais dramáticos desse tsunami chamado reforma trabalhista, ou deformação, na verdade, do trabalho e dos trabalhadores impostos pela lei. De sorte que eu listei aqui alguns itens. Primeiro, eu listei o que a lei tem um propósito, inclusive, assim, muito explícito, de passar um apagador em todas as súmulas do TST que interpretaram e analisaram itens importantes para a saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vários desses são, inclusive, vieram não propriamente a modificar a legislação, mas a interpretar e a orientar e dizer qual é o entendimento da Justiça do Trabalho. Vou dizer que seja um entendimento sempre adequado, perfeito, e eu não estou aqui dizendo adequado, perfeito, estou dizendo assim, há uma história de súmulas que vieram, de alguma forma, vamos interpretar, muitas delas de forma importante para a saúde e segurança, que estão todas sendo agora apagadas. Na verdade, há uma intencionalidade na reforma trabalhista que é eliminar as interpretações do judiciário e, de certa forma, zerar e ficar aderido exclusivamente à lei. E há uma visível intenção de desqualificar o judiciário, no caso da Justiça do Trabalho. O segundo tópico que está aqui ainda é flagrantes inconstitucionalidades ou potenciais inconstitucionalidades. E, então, aqui listei alguns dos artigos da lei ou da medida provisória que, vamos dizer assim, afrontam, é a linguagem jurídica, afrontam diretamente dispositivos constitucionais, principalmente nos direitos, lá pelo artigo 7º da nossa Constituição Federal. De sorte que, na medida em que isso fosse analisado com mais profundidade, sobretudo pelas assessorias jurídicas dos sindicatos, dos trabalhadores e do movimento social, inclusive nosso, da Abrast, de outras entidades que lutam pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, seria um gancho, como dissesse assim, uma forma de enfrentar, porque a lei inferior, a lei vamos dizer, de hierarquia inferior, não poderia afrontar e desrespeitar dispositivos constitucionais. Eu até entendo que parte da minha provocação, que era o que fazer e como enfrentar, do ponto de vista jurídico, seria a de identificar onde a lei afronta diretamente a Constituição de 88, que também já foi emendada várias vezes, mas que ainda tem dispositivos importantes de proteção para a saúde e segurança dos trabalhadores. Eu digo saúde e segurança não no sentido específico de, vamos dizer, visto pela CLT ou pelas NRs, eu digo nos grandes determinantes, por exemplo, em relação à lei, não mexe, essa lei nova, aparentemente não mexe com a saúde e segurança, capítulo 5 da CLT e NRs, porém, ela altera tantos dispositivos que diretamente têm a ver com a intensificação do trabalho,
com as pausas, com o tempo, com as jornadas, que são todos eles determinantes fortes, negativos ou positivos, obviamente positivos quando regulamentados e respeitados, negativos que há uma intencionalidade de justamente abusar de uma extensão de jornadas, abusar da intensificação do trabalho, reduzir pausas, reduzir intervalos, reduzir descansos, reduzir férias, reduzir intervalos, de sorte que este é o grande determinante do adoecimento do trabalho. Não são normas de SST, como alguns dizem, mas não se mexeu no capítulo 5 da CLT, mas se mexeu em tudo, de sorte que adoecer ou não adoecer está determinado não pelas normas específicas da SST. Quem quiser ter esse apego tem que ver, na verdade, que justamente são os marcos determinantes da saúde e doença, principalmente ligados à intensidade do trabalho, ao tempo do trabalho, só para dar esses dois parâmetros, dois indicadores. Assim sendo, a própria identificação de inconstitucionalidades seria, no meu modo de ver, uma grande estratégia, vamos dizer assim, de enfrentamento na esfera jurídica e política. Bom, esta lista, agora sim, é que eu não estou olhando para trás, porque eu não quero olhar para vocês, mas vocês estão vendo a projeção ali e aqui, de que há dezenas de tópicos, e eu pus aqui em ordem alfabética, vamos dizer assim, tópicos que foram alterados e que, para pior, e que incidem direta ou indiretamente sobre vocês, sobre nós, os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu talvez não possa, pelos meus 20 minutos, dos quais já foram 8, eu não posso me deter em cada um, mas eu queria justamente dizer que todos esses itens contém uma lista alfabética de um pacote de maldades que estão, vamos dizer, distribuídos nos 900 e tantos artigos dessa lei. E eu listo aqui o segundo slide, e eu sei que vários desses tópicos vão ser mencionados pelos meus colegas, minhas colegas aqui, e pelos meus colegas mais adiante, no sentido de onde estão as ameaças. A palavra ameaça até é pouco, porque já houve, o dano já está estabelecido, então a ameaça seria uma espécie de, vamos dizer, o dano ainda por vir, e aqui já veio, né? E já está aí, e até já com impactos, sobretudo sobre emprego e desemprego. E há mais outra lista também em ordem alfabética, de sorte que nós poderíamos, e até uma sugestão, de que quase cada um desses itens fosse motivo de um seminário, de um debate, do entendimento de onde mora o perigo. Eu não poderia me deter, mas eu listei aqui mais de 30, e então é como se fosse assim uma pauta para continuidade das nossas reflexões e da nossa luta. De sorte que, chegando nesse ponto, a nossa tendência seria, primeiro, da indignação que já temos, segundo, seria assim de uma encruzilhada entre a desistência, entre outras estratégias. Eu disse aqui como enfrentar. Eu não vou dizer como enfrentar, porque seria pretensão minha. Eu vou apenas refletir sobre algumas vamos dizer assim, eu chamo de princípios norteadores. As ameaças já se concretizam, e essa projeção, ela nos mostra, de um lado, os mais ameaçados, que somos nós, com a nossa crescente vulnerabilidade em função da idade, e então, e do modo como nós vivemos e como adoecemos e depois morremos. Cada um de vocês pode escolher onde é que está, em que lugarzinho que está. Eu já escolhi o meu, mas não vou contar para vocês. E não é deitado, e nem sentado, e nem com bengala, mas eu estou por ali, na metade daquela segunda fila lá. Na verdade, eu estou brincando, mas assim, é porque alguns têm a tendência de achar que é com os outros. E eu queria, nessa manhã, como colega, como companheiro de vocês, e também como profissional de saúde, dizer que é conosco, não é com os outros.
conosco, é com você, é comigo. Eu tenho 72 anos, graças a Deus, acho que estou saudável, porque não vou no médico. Se eu for, ele vai achar 1000 problemas. Eu, como médico, então não vou no médico. Mas, assim, não é a melhor forma, não recomendo isso para vocês. Mas eu, por enquanto, tenho uma estratégia para não achar problema. O lado direito, nós temos aquilo que eu estou chamando que a lei e a MP vieram a facilitar tremendamente, que é a descartabilidade. O lixo, um pulmãozinho, um piparote, como diria Machado de Assis, vai para o beleléu, vai para o lixo. E isto se tornou facilitado e até estimulado pela nova lei. Inclusive por causa de um item que eu mostrei naquela lista de 30 tópicos, que é a questão, por exemplo, da dispensa coletiva, que foi tremendamente facilitada. Não precisa haver justificativa, não precisa haver negociação com o sindicato, não precisa haver explicação nenhuma. O dia que der na telha do empregador, ele manda todo mundo embora. A lei permite, diz que não há nenhuma restrição, nenhuma condição, nenhuma exigência para passar o facão instantâneo e decapitar muita gente. Todos até se... Há um outro problema, que é justamente estas coisas, e eu tenho essa sensibilidade assim, quase sofrida. Sofrida é porque muitos de nós, companheiros e companheiras, eu mesmo, talvez não sabemos expressar onde dói. Foi falado aqui de Lerdort, parabéns pelas iniciativas de Lerdort. Lerdort dói na mão, dói no punho, dói no braço, dói no ombro, dói nas costas, dói em todo lugar. Mas é insuficiente, são expressões dolorosas e doloridas, né? Expressões de dores muito mais profundas e que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, não conseguem ver e entender. E então nós estaremos hoje frente a um adoecimento que às vezes se expressa como chamado adoecimento mental. Não gosto dessa ideia. Para mim o adoecimento é inteiro das pessoas, não é da cabeça, não é. Um colega nosso escreve um livro, Saúde e Segurança, okay? A mente e o corpo, a cabeça e o resto. Isso é açougueiro que faz, é o Inoimieri se faz isso para fazer na autópsia, mas nós não temos esta abordagem. Então, de sorte que o sofrimento, que hoje não sabemos expressar, estava conversando agora há pouco, né, antes de começar aqui, justamente sobre uma observação que vem sendo feita de suicídios no trabalho, no sindicato, quer dizer, trabalhadores que estavam dentro do sindicato e em casa, associados, por exemplo, a programa chamado PDVs. PDVs, no sentido da chamada voluntária, um programa de demissão voluntária. Isto é muito doloroso. E então eu queria apenas, preparando a minha segunda parte e última, dizer que no individual atinge a todos nós. Ninguém está imune. O Dr. Zurrep me contou também, já entrou na cota do facão, ou vem entrando, já sei de dois cortes recentes, e eu não estou totalmente imune. Eu sou aposentado oficialmente, mas eu nunca parei de trabalhar. Mas não é por isso que eu vou vamos dizer, achar que eu estou imune. E o coletivo que está aqui em situações de desemprego, eu moro em São Paulo, na Avenida São Luís, bem no centro, a 2 quadras da Barão Tapetininga, que está aqui embaixo, no canto esquerdo, onde todas as manhãs há filas e filas de mais de 100 pessoas cada uma, para pegar uma senha, para ser entrevistado, para talvez ter uma vaga de emprego. Eu nunca vi tanta gente naquelas filas. Bom, nos meus 5 minutos finais, eu apenas vou dizer o que eu penso assim. Eu não tenho a pretensão de dizer como enfrentar. Eu apenas tenho a pretensão humilde de compartilhar com vocês o que passa no meu coração, o que passa no meu sentimento, chame em coração, chame em alma, chame em espírito, o que quiser, que um deles é a imagem da corrente ou a imagem da corda. São 2 imagens parecidas que lembram da fragilidade e vulnerabilidade. E com o princípio da lei física,
que a força de tração desta corrente ou desta corda, deve haver aqui pessoas que sabem mais física do que eu, ela é igual ao seu elo mais fraco. Não adianta ter uma corrente muito forte de aço e ter um elo, esse que está aqui em vermelho, ou esta corda que tem já uma ruptura talvez de 80% das suas fibras, mas restou um pouquinho. A força dessa corda é só os 20%. Não adianta ela ser grossa. E esta ideia de fragilidade e vulnerabilidade, eu queria expressar primeiro numa ideia bíblica, que é, se uma parte do corpo está fragilizada, o corpo inteiro está frágil. Ensinamento de São Paulo. Segundo, em relação ao corpo social, uma categoria de trabalhadores, os trabalhadores em geral, de que se há gente sofrendo, há companheiros e companheiras sofrendo, que foram demitidos, que estão adoecidos, que foram demitidos doentes, ou como ouvimos agora há pouco, em relação, por exemplo, a um problema com uma empresa específica, mas não é a única, todos nós sofremos juntos. E eu diria que um princípio norteador que eu proponho, além daquela questão da abordagem da inconstitucionalidade, eu vou falar 3 princípios norteadores, 3 ou 4, e já vou terminar também. O primeiro é a solidariedade. Ou seja, nós vivemos num momento grave em que não podemos dar luxo de sermos egoístas e acharmos que enquanto nós estamos bem, está tudo bem. A dor do outro ou da outra tem que ser a nossa dor também. Chama-se solidariedade. Justamente a proposta neoliberal, ela rompe com a solidariedade, ela torna o companheiro e a companheira, o colega de trabalho, um competidor perigoso a ser eliminado, a ser vencido pela exigência de metas, por exemplo. Então, a ruptura da solidariedade é uma das estratégias, não só da proposta neoliberal já adotada no Brasil e consagrada por esta lei, no que se refere ao meio de trabalho, mas também em outras esferas, a solidariedade tem que ser resgatada. O segundo princípio, que é o princípio da equidade, que nessa figurinha significa que igualdade é pouco, todo mundo ser tratado de forma igual. Acho que nós estamos num momento, é um princípio norteador, no momento em que alguns necessitam mais do que outros. E se nós temos apenas 3 caixinhas à disposição, mais justo seria deixar um está precisando de uma, é suficiente para ver o jogo, e 2 para o baixinho que não está vendo o jogo, que gostaria de ver o jogo, mas ele precisa de 2 caixinhas. O outro que não precisa de caixa. É uma figura universal que vem sendo utilizada para mostrar que igualdade não é sinônimo de equidade. Equidade é justiça. Justiça social, mais para quem mais precisa. Princípio norteador. Princípio norteador 3 e penúltimo, ou último talvez, que o Zorra já mencionou. Ele mencionou a linguagem de Boff, eu menciono a linguagem de Ernst Bloch, filósofo alemão, socialista, autor de imensa obra, e que é considerado o pai e o grande defensor chamado Princípio e Esperança. Inclusive, são 3 volumes os livros dele traduzidos do alemão, que temos, inclusive, essa foto tirada do dicionário, porque a professora Suzana Albornoz, de Porto Alegre, escreveu sobre Ernst Bloch, escreveu sobre o Princípio e Esperança, e eu trago o Princípio e Esperança aqui sobre essa versão mais simplificada, digamos assim, mais facilitada. Coincide o que o Zorreira falou, o sonho, a esperança. Não precisa elaborar muito, Ernst Bloch elaborou muito, até porque ele era um marxista sofisticado e, vamos dizer, sincero, e mais para o final da vida teve que rever algumas posições,
Até porque a utopia dele, e eu sou um utopista também, um sonhador, um Quixote, filhote ou pretendente de filhote de Quixote, temos essa necessidade de acreditar que é possível mudar. Um outro mundo é possível. Visão altermundialista ou altermundista. Temos também no nosso dicionário esse verbete. Termino com este livro, que está nessa foto e que está na minha mão também, que é Resistência, que é um princípio norteador, né? Este livro é organizado pelo professor Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, e ele é um livro que eu trago, não só porque eu venho lendo e estudando esse livro, mas porque o título dele, inclusive o subtítulo, Aportes Teóricos contra o Retrocesso Trabalhista. Ele não chama de reforma trabalhista, chama de retrocesso trabalhista. E deixa eu ler por aqui assim, vamos ver se ele não cai. Se cair... Bom, eu termino com esse convite, com o princípio norteador, é o princípio da resistência. Há várias formas de resistir. E o que não dá é para deixar passar batido. É o contrário de resistir. Achar que está tudo bom. Ou então dizer, não mexeu comigo. Enquanto não mexeu comigo, está tudo legal. Eu não aceito eu vim dizer que eu não aceito essa ideia. Eu não vou dizer que vocês não devem aceitar. Eu não aceito essa ideia. Vou fazer o que eu posso. Posso pouco. Na Abraço eu posso um pouco mais. Em outros meios profissionais e políticos eu posso um pouquinho mais também. E eu vim dizer os comentários finais. Os comentários finais é dizer muito obrigado. Depois acho que vai haver uma oportunidade para debate, né? E o meu tempo se esgotou, passaram-se 3 minutos. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz e que os princípios norteadores não é para vocês. Eles são para mim. Se vocês também quiserem embarcar nesses princípios norteadores, porque eu não tenho a pretensão de dizer sejam como eu ou pensem como eu. Eu digo assim, eu quero pensar como o outro que mais precisa. Eu sou um privilegiado, por várias razões, inclusive pela minha saúde e pela minha história de vida. Mas eu não vou parar enquanto houver quem precisa, e precisa mais do que eu. Obrigado.